Bem-vindo ao ano 2100. A pesquisa em tecnologias de extensão da vida fez avanços incríveis. Para prolongar a juventude, a humanidade mergulhou de cabeça no treinamento corporal. Foi então que foi lançado o jogo holográfico VR City of God. Graças à tecnologia de leitura de absolutamente todos os movimentos do jogador, City se tornou o jogo mais popular do planeta. Muitas empresas surgiram tentando ganhar dinheiro criando guildas dentro do jogo. E de repente essa ideia se transformou em um sucesso sem precedentes. 2139, Guilda das Sombras. Notificação do sistema notificando que a conta foi atribuída. Anthony Stewart, que jogou com o nome de Hui Feng, é o dono daquela conta bloqueada, que não entendeu o que aconteceu. As pessoas entraram na sala de treinamento e entregaram a Tony um acordo de rescisão. Isso foi uma facada nas costas, porque Stewart sacrificou tudo e deu o seu melhor para garantir que a Shadow Guild chegasse ao topo e foi graças aos jogadores que a empresa Ardia se tornou um gigante financeiro. Mas assim que o personagem principal se recusou a unir as sombras com outras guildas, eles imediatamente decidiram abandoná-lo à mercê do destino. A direção considerou que eles eram bastante generosos, um patrimônio pessoal e 5 milhões seriam suficientes para o cara pelo resto da vida e, portanto, era do seu interesse assinar o acordo de forma pacífica. Sentado em sua propriedade, Anthony pensou em todas as injustiças que aconteceram com ele. Ao longo de todos esses anos ele ganhou tanto dinheiro para eles que poderiam construir uma cidade. Então de que tipo de generosidade eles estão falando? Quebrando impiedosamente o contrato, o cara ficou cada vez mais furioso. Bebeu uma garrafa atrás da outra, tentando esquecer, jurando vingança, mesmo que tivesse que começar tudo do zero. Houve um toque inesperado e alto do telefone, que fez a cabeça do personagem principal latejar ainda mais, e ele já se arrependia de ter bebido tanto no dia anterior. Na tela ele viu que Blackie estava ligando, mais do que ele precisava. A voz animada do interlocutor soou ao telefone, dizendo que a Guilda das Sombras estava realizando um casting hoje, portanto, precisávamos correr rapidamente para a escola. Depois de xingar o amigo que o acordou, Tony perguntou como seria o elenco se ele tivesse sido demitido de lá ontem. Uma voz incompreensível do telefone perguntou quanto meu irmão bebeu ontem, por que ele estava falando tanta bobagem. E o personagem principal, aproximando-se do espelho, ficou pasmo, pois no reflexo se viu muito jovem. Ele pegou o telefone e olhou a data, era 19 de abril de 2129. Por algum milagre, o jogador viajou no tempo há 10 anos. Anthony não esperava que Deus lhe desse uma segunda chance. E agora as sombras, Ardias e todos que o traíram, deixem-nos preparar-se para pagar por isso. Black Long correu em direção ao pensativo protagonista, dizendo que era hora de se registrar rapidamente. Chegando mais perto, Blackie perguntou por que seu camarada estava tão triste, ao que ele respondeu que não queria se juntar às guildas de outras pessoas, mas estava planejando criar a sua própria e o estava convidando para se juntar a ele. Stuart sabia que no futuro esse cara seria um excelente gerente e tal pessoa seria necessária em sua equipe. O menino entrou nas sombras apenas por causa do dinheiro que a família precisava. É claro que, para Long, parecia irrealista, equipamento, aluguel, salários dos trabalhadores, tudo isso requer muito dinheiro. Relembrando suas experiências passadas, Tony explicou ao amigo que se eles assinassem um contrato com a guilda, eles literalmente se tornariam seus escravos, e no que diz respeito a ele pessoalmente, nunca mais obedeceria a ninguém. Blackie disse tristemente que não era contra a criação de sua própria guilda, mas mesmo que investissem todas as suas economias, ainda não teriam o suficiente. Tendo obtido concordância de princípio, Anthony, tentando animar o amigo, lembrou que a Esfera de Deus dá aos alunos um período de teste gratuito por 10 dias, mas esse fato não afetou em nada a insistência do amigo, pois o que pode ser feito em 10 dias? Porém, o personagem principal estava mais determinado do que nunca, disse que todos teriam sucesso e que ele assumiria a questão do dinheiro. Stuart entrou na loja para estocar a comida necessária. Comprei o equipamento necessário para o jogo. Quando chegou em casa, cumprimentou o reino dos deuses antes de começar. Mensagem do sistema, conexão bem-sucedida. Há quanto tempo o personagem principal já esqueceu como era a página de registro? Ele foi recebido por um anjo-guia que se apresentou como Gabriela. Ela mostrou os 4 principais ramos do desenvolvimento, entre os quais são 12 turmas, e se ofereceu para escolher. A classe da espada é selecionada, o apelido permanece o mesmo de antes, Hui Feng. Mas o avatar precisa ser alterado para que ninguém o reconheça.
Agora é preciso escolher um ponto de aparecimento no Reino da Lua Estrelada. A escolha recaiu sobre a cidade do Rio Branco, a quinta maior do reino. Boa localização, excelentes perspectivas de desenvolvimento. E o que é ainda mais importante, lá Anthony não ficará preso entre grandes guildas e poderá subir de nível com calma. A cidade está selecionada. Gabriele deseja boa sorte ao jogador e informa que em 3 segundos ele será movido. Tony reconheceu a boa e velha cidade. Havia muitos outros jogadores na praça, alguns ficaram surpresos com o extraordinário realismo, outros conversavam sobre onde poderiam conseguir missões e outros procuravam parceiros. No momento, o herói tem 4 pontos de atualização disponíveis, para cada novo nível são dados mais 4. Como resultado, com o tempo, cada jogador possui uma árvore de habilidades, atualização e estilo de jogo especiais. Logicamente um espadachim pertence a uma classe que depende de força, e em uma vida passada o jogador principal pensava assim, então investiu ali, mas agora decidiu fazer diferente. Sabia por experiência que agilidade é a melhor escolha para nivelamento inicial pronto para qualquer guerreiro. Muitas vezes a velocidade é o fator decisivo no combate corpo a corpo, mas as pessoas não entenderão isso tão cedo. Houve uma videochamada. Blackie apareceu na tela, dizendo que havia se tornado um feiticeiro e agora estava na cidade da lua caída e perguntou onde Feng estava agora. Ryu disse que estava em White River e que Long deveria ir até ele, mas disse que 7 horas na estrada era muito, durante as quais todos teriam subido de nível e ele continuaria sendo um noob. O espadachim perguntou se seu companheiro se lembrava de seu objetivo e como eles poderiam economizar para criar uma guilda se subissem de nível da mesma forma que os outros. Depois ele perguntou se Black sabia sobre missões únicas. Claro que ele sabia sobre elas. São tarefas secretas lendárias que ocorrem apenas uma vez no servidor e para elas dão recompensas ferozes e dizem que em 10 anos isso pode não ser alcançado. Beco crepuscular da cidade de White River. Há apenas um aqui. Depois disso, ele se voltou novamente para o amigo, perguntando se ele realmente queria se atualizar. Um amigo perguntou como Feng sabia de tudo isso. Se ele realmente encontrou algum tipo de testador beta. Dito isto, não importa, o personagem principal disse que estava esperando pelo seu parceiro e que assim que terminasse a missão o ajudaria a subir de nível. Depois que a conversa terminou, Ryu viu sentado um homem que não parecia estar no seu melhor. Ele se aproximou e perguntou se precisava de ajuda. Em resposta, ouviu um pedido de comida, pois ele estava morrendo de fome há 5 dias. O espadachim respondeu que, infelizmente, não poderia atender a esse pedido, mas era capaz de muito mais pelo preço certo. Perguntou se era necessário mais alguma coisa. Rui Feng sabia que missões únicas só seriam ativadas dizendo uma frase especial. O homem respondeu pedindo para matar Cross, o prefeito de White River. A notificação do sistema diz que foi oferecida ao jogador uma tarefa única de Sherlock. Faça uma escolha antes que o tempo acabe. Contagem regressiva, 1 minuto passou. Sem hesitar, Feng concordou. Na prefeitura havia uma fila de novos recrutas esperando para receber sua designação, que foram emitidos pelo prefeito, que tinha nível 15. Conhecendo as características de Cross, 2.400 de saúde e 1.500 de mana, o personagem principal percebeu que não poderia derrotar o inimigo em uma luta justa. Portanto, ele elaborou um plano com antecedência. 15 minutos antes, quando Ryu concordou em completar a tarefa, ele se viu em um novo lugar. Ao ver um monte de gente, o cara percebeu que todos estavam por trás das missões do prefeito e pediu perdão mentalmente. Um dos que esperavam voltou-se para Feng, dizendo que era melhor ir até o fim da fila, caso contrário seria mal interpretado. Ao que agradeceu o conselho e disse que não estava aqui para missões e deu conselhos para não perder tempo aqui, mas para subir de nível em outro lugar. Mas o estranho decidiu que queriam enganá-lo, porque todo mundo que sai de lá fala boca a ouvido. O jogador principal explicou que caçar agora é a melhor forma de subir de nível e, enquanto estiver na fila, já poderá ganhar muita experiência. O novo conhecido objetou, dizendo que agora até para monstros há uma demanda maior, então é melhor ficar aqui do que lutar por cada javali. Em segredo, Rui Feng nos contou as táticas pelas quais é melhor caçar em lugares desertos com um lento renascimento de monstros. Há poucas presas, mas tudo será dele, ninguém vai interferir e, portanto, você pode subir de nível mais rápido do que outros. O cara se inspirou e pediu para contar sobre esse lugar, prometendo não ficar endividado. Mas a sua alegria acabou rapidamente, pois o personagem principal pediu 20 moedas para obter informações, o que ele, naturalmente, não tinha, pois só deram 10 desde o início.
Ao que ouviu uma oferta para transferir 10 moedas, em troca de receber uma localização e se tudo der certo como Feng disse, ele vai transferir o resto para ele para forçar o cara a concordar, Ryu enfatizou que ele oferecia isso apenas para esse estranho, já que ele gostava dele, mas se não, então não. Apesar das dúvidas, o jovem transferiu 10 moedas. Então, agora há recursos para comprar armas contra o prefeito. Ele foi ao mercado e comprou tomates. O que fez as meninas que o observavam rirem. Chamavam-no de idiota porque ele comprava tomates com todas as suas moedas, aparentemente um completo iniciante. Uma vez na prefeitura de Croix, foram esses tomates que ele começou a atirar no inimigo. Feng o provocou ainda mais, chamando de várias palavras pouco lisonjeiras e dizendo que ele não merecia ser prefeito. O que o enfureceu foi a notificação do sistema. A atitude do personagem prefeito Croix diminuiu 100 pontos. O personagem principal continuou a jogar tomates na cara do grande homem perturbado. Os jogadores que assistiram ao que estava acontecendo consideraram Ryu um louco, que estava cavando a própria cova. Aparece um aviso de que a atitude do personagem se tornou hostil. Isso é exatamente o que o jogador queria. A enfurecida cruz correu para o homem insolente e derrubou todo o seu poder sobre ele. O golpe foi refletido, mas ainda assim causou poucos danos ao personagem principal. Os participantes da prefeitura não esperavam que o golpe do prefeito pudesse ser desviado com uma espada comum. Assim como o próprio Croix não esperava por isso. E por quê? Para matar o canalha que o atacou e humilhou, ele se transformou em lobisomem. E ele avançou contra o inimigo. Mas ele foi parado por seus próprios guardas. Ryu conhecia os meandros do jogo de sua vida passada e por isso recorreu a um truque. Se ele tivesse atacado o prefeito, os guardas o teriam matado na hora. Mas os tomates não causam danos, mas causam a mesma hostilidade. Ao bloquear o primeiro ataque na batalha, o prefeito se transforma em lobisomem e os guardas, programados para destruir quaisquer espíritos malignos, começam a atacá-lo. Os demais jogadores aderiram ao processo. O lobisomem foi derrotado, mas para sua surpresa não saiu nada dele, ele nem ganhou experiência. As pessoas começaram a procurar o cara dos tomates, tendo a certeza de que ele sabia de algo com certeza. Enquanto isso, Feng já estava no beco do crepúsculo e recebeu o selo do prefeito pela destruição do prefeito Croix, que ele entregou à pessoa que lhe pediu para completar a tarefa. Em agradecimento, ele apresentou uma caixa de metal, cujo conteúdo deveria ser útil ao rapaz. Notificação do sistema, nível aumentado, tarefa única de Sherlock concluída, 2.000 experiência recebida, 20 pontos de proficiência com armas e um baú com um anel luxuoso. O personagem principal sabia que as recompensas por tais tarefas deveriam ser legais, mas não imaginava que seriam tão legais. Ele ansiosamente começou a arrancar a caixa. Uma luz brilhante imediatamente saiu dele, o que literalmente cegou o novo proprietário. Esse brilho veio do anel. Mensagem do sistema: anel gravitacional, classificação aço negro, nível requerido 0, disponível para todas as classes, força +2, agilidade +1, resistência +1. Além disso, oferece uma habilidade especial de gravidade livre, que aumenta significativamente a pressão gravitacional do usuário, ilumina o corpo e acelera o movimento, duração de 30 segundos, recarga de 5 minutos. Ryu decidiu investir ainda mais em agilidade, agora sua velocidade geral é comparável à de assassinos entusiasmados. Proficiência com armas, espadas de uma mão, dano de espadachim novato +10%, espadas de duas mãos, espadachim aprendiz +5%. Não é suficiente para um espadachim saber os golpes mais simples, ele deve passar no teste dos goblins e pegar um livro de habilidades. Na arena, outros participantes já passaram no teste, mas até agora sem sucesso. Aqui todas as características são iguais a 10, aqui nem habilidades nem itens funcionam. Eles ficaram indignados por também terem que pagar por isso. Neste momento foi eliminado um jogador, cuja tentativa também não teve sucesso. Ele ficou irritado porque a vitória estava muito próxima, mas não tinha mais moedas, então começou a perguntar aos companheiros. Mas eles disseram ao chefe Arthur Arquer que já haviam dado tudo para ele e não tinham mais nada. O personagem principal, ao ouvir o apelido de Arthur Arquer, ficou surpreso, pois no futuro esse jogador estará entre os 10 melhores assassinos do reino, mas agora ele parece, para dizer o mínimo, ridículo. Então o líder da equipe viu Feng parado por perto. Voltando-se para ele, ele se apresentou como Arthur Arquer, o chefe da guilda da Liga dos Assassinos, e pediu emprestadas 5 moedas de cobre, prometendo devolver 20 no dia seguinte. Além disso,
Ele garantiu que a Liga dos Assassinos se tornaria uma guilda famosa e se Ryu ajudasse agora, eles o levariam para o time. Feng concordou em pedir dinheiro emprestado. Satisfeito consigo mesmo, o Earthbreaker já imaginou como seu novo conhecido está pronto para dar 5 moedas sem retorno. Não foi à toa que mencionou a Liga dos Assassinos. Mas em resposta ouvi que o interlocutor estava disposto a emprestar 5 moedas de cobre com a condição de devolver 50. Os jogadores ficaram indignados com tal atrevimento que algum malandro ousou negociar com seu chefe. Mas Ryu perguntou calmamente se o chefe aceitava ou não as suas condições. Tendo recebido uma resposta afirmativa e dizendo que confiaria na honestidade do rapaz, o personagem principal transferiu dinheiro para ele. Por precaução, os companheiros esclareceram se o patrão estava mesmo pronto para voltar 10 vezes mais, talvez fosse melhor economizar e voltar amanhã. Ao que Earthbreaker respondeu que ele é o chefe da Liga dos Assassinos, o rosto da guilda e sempre paga dívidas. Ele estava tão perto da linha de chegada que não vai desistir e deve terminá-la hoje. O cara voltou para os Goblins para realizar seu objetivo. Então um dos membros da liga percebeu que Feng também estava participando. O galã decidiu que o recém-chegado estava subestimando a prova. Ele só precisava correr menos de 30 metros. Mas já na metade os Goblins mudaram o timing de seus ataques e começaram a atirar à frente. E ele tinha certeza que o estranho não aguentaria, porque até ele correu apenas 18 metros. O cronômetro começou. Faltam 3 segundos para o início. 2. Um tiro soou, sinalizando o início. Desde os primeiros segundos, Feng adquiriu uma velocidade incrível e usou agilidade para desviar das balas. Os jogadores notaram que Ryu era mais rápido até mesmo do que seu líder, que consideravam o melhor. Enquanto discutiam entre si, Earthbreaker se perguntou onde o cara conseguiu tais habilidades. Talvez ele fosse um atleta ou atleta treinado. Observando melhor, ele notou que se movia como se conhecesse a arena de cor. As manobras são simples mas eficazes. E o elevado grau de destreza do jogador não pode ser negado. Mesmo assim, o chefe da liga está confiante de que assim que os Goblins mudarem de ataque após 15 metros, Feng terminará. Esta é a marca dos 15 metros. Como disse o líder da guilda, os Goblins tornaram-se mais ativos. O número de balas disparadas e sua velocidade foram várias vezes maiores do que na fase anterior. É hora de surpreender. O personagem principal sacou sua espada. O que fez os membros da Liga dos Assassinos rirem muito. Eles decidiram que ele era um completo novato e decidiram ir contra as balas com uma espada, provavelmente sem saber que acertar uma só é considerado uma derrota. Mas a diversão durou pouco e deu lugar à surpresa, porque os truques que testemunharam pareciam impossíveis para os humanos. Um dos companheiros se cansou tanto do Earthbreaker com seus gritos que não aguentou e bateu no cara. E continuou pensando, o jogo tinha acabado de sair e já havia surgido de algum lugar um jogador capaz de prever a trajetória das balas e combatê-las. A capacidade de manter uma situação sob controle merece respeito. Mesmo assim, o chefe da liga decidiu alertar Feng sobre o perigo e gritou alto para ele tomar cuidado. Querendo acabar com o malandro, os Goblins atacaram a artilharia pesada, e eles começaram a atirar no inimigo imediatamente. O galã ficou furioso com tal teste, pois era impossível sobreviver sob tamanha pressão. Ryu não desistiu e continuou a lutar contra as balas. E agora uma nova onda, semelhante a uma explosão, o local onde ocorreu a batalha foi mergulhado em fogo e fumaça. Os membros da guilda esperaram ansiosamente que a fumaça se dissipasse e vissem algo. Então o personagem principal apareceu da nuvem de fogo, como se estivesse saltando do inferno. Neste momento foi disparado um tiro indicando a conclusão da tarefa. O tempo de conclusão foi de 14 segundos. Os Goblins se alegraram com o primeiro vencedor e declararam que o teste foi aprovado para a medalha de bronze. Parabéns foram ouvidos de todos os lados. A notificação do sistema dizia que o teste foi aprovado para a medalha de bronze. O jogador recebe uma moeda de prata e a habilidade Flash of Thunder. Os novos conhecidos também ficaram impressionados com o que viram e parabenizaram sinceramente Feng. Flash of Thunder dá 3 golpes rápidos de espada que atingem todos os alvos a uma distância de 10x2 metros. O primeiro golpe causa 130% de dano, cada golpe subsequente causa 20% a mais, tempo de espera de 30 segundos. Ryu não conseguiu conter suas emoções. A classe da espada tem ataques fortes que podem ser contados em uma mão, e o trovão é um deles, e portanto, é um achado muito valioso. Vendo o interesse genuíno dos outros jogadores pelo seu prêmio, o personagem principal apressou-se em despedir-se deles, dizendo-lhes para continuarem jogando e não esquecerem as 50 moedas. 2 da Liga dos Assassinos sugeriram que o chefe recebesse a recompensa do cara.
pelo que receberam bastante do patrão, que os chamou de idiotas e disse que deveriam respeitar os jogadores fortes e não tentar roubá-los. Uma forte habilidade foi adquirida, o que significa que é hora de treinar. Os participantes procuravam jogadores para seus times, alguns precisavam de pessoas para um ataque às folhas vermelhas, outros estavam reunindo um grupo imortal, mas o deus da espada preferiu trabalhar sozinho por enquanto, esperando por um amigo. Hui Feng comprou 20 frutas explosivas, depois das quais só lhe restaram 30 moedas de cobre. Hoje ele precisa ganhar algum dinheiro. Floresta de folhas vermelhas, nível 1 recomendado. A pena de morte é crítica. Os jogadores não apenas perdem um nível, mas também perdem todo o seu equipamento. Uma das pessoas que completaram a tarefa aqui disse com desagrado que este era o seu lugar para cultivar e que eles não deveriam ser incomodados, ao que Ryu se perguntou se eles realmente achavam que ele precisava de seus monstros de baixo nível. Ele se aprofundou na floresta de folhas vermelhas, onde o nível recomendado já havia chegado a 5, sua força agora era suficiente até mesmo para tais monstros. Os ursos são difíceis de matar e, quando você os ataca, eles chamam a mamãe ursa, que pode fazer coisas com o jogador que é melhor não pensar, então é melhor deixar os ursos sozinhos. O lobo da madeira é um monstro ágil e forte. É fácil lidar com um deles, mas como este é um bebedouro, pode haver um rebanho aqui. Um barulho foi ouvido sob os pés. Um pedaço da rocha em que o personagem principal estava se quebrou e ele caiu voando. Apesar de ter pousado com sucesso sem se machucar, nem tudo foi tão feliz. Várias dezenas de olhos vermelhos olharam para ele da caverna. A matilha de lobos que Feng encontrou correu furiosamente em sua direção. Parecia não haver chance de sobrevivência. O personagem principal decidiu usar a gravidade livre, graças ao qual ele conseguiu escapar, e acabou na montanha central, onde o nível de jogador recomendado é 6. Ryu ouviu dizer que há um baú de prata escondido no pico da montanha central, que ele pretende levar. Mas lá não há estrada e você só pode chegar lá com a ajuda de uma habilidade oculta, a levitação, que ficará disponível com 40 unidades de agilidade. Então, felizmente o cara tem um anel gravitacional, o poder que ele usou, e aqui está ele no lugar certo. Houve um rugido atrás dele. O deus da espada entendeu que o teste estava começando. Aquele que apareceu era como uma montanha de pedra. Comparado a ele, Feng parecia um inseto. O personagem se chamava Stone Golem. E Ryu já preparou um presente para ele na forma de frutas explosivas. Eles eram um tipo de item único. Seu efeito era diminuir a velocidade de movimento em 30% em uma área de 3x3 metros, diminuir a velocidade de giro em 70%, duração de 1 minuto, proficiência de corte mais 3. A primeira baga voa em direção ao inimigo, explodindo aos pés do gigante, deixou-o praticamente imobilizado. Feng foi atrás dele, porque agora a velocidade de giro do golem de pedra caiu 70%. Aproveitando o momento, ele atacou um após o outro. O personagem principal sabia que sob a influência da baga explosiva, o grandalhão nunca o acertaria, embora pudesse melhorar suas habilidades de rebatidas. Ryu ficou feliz porque não conseguia imaginar uma experiência de extração melhor. Não importa o quanto o golem tentasse, ele não conseguia atacar nem repelir os golpes da espada do inimigo. E agora o inimigo está derrotado. Ele até deixou cair algum tipo de prêmio. Camisa de gigante comum. Classificação normal. Tipo de armadura. Nível necessário 4. Força 20, defesa 3, mana 10. Um grande número de morcegos apareceu de repente. Olhando em volta, o cara viu a caverna de onde eles saíram voando, e decidiu ir ver o que havia dentro dele. Ao entrar, viu outro homenzarrão, que, aparentemente, assustou os morcegos. Este é um escavador de elite mais poderoso que o anterior. Feng não se surpreendeu e pegou sua espada, pronto para lutar. A batalha com a elite de nível 6 começou. Para o marinheiro, Ryu era apenas um homenzinho lamentável. O grande homem correu em direção ao inimigo. O jogador notou que o Diger tem muita saúde, mas com a agilidade de Feng isso não é problema. O personagem principal jogou uma baga explosiva no bandido, e ele começou a atacar, tentando causar o máximo de dano possível enquanto o efeito da baga funcionava. Mas então o Diger começou uma rápida recuperação. Ryu percebeu que agiu de forma estúpida, já que os inimigos de elite restauram 2% de sua saúde total a cada 5 segundos. Acontece que a regeneração ocorre mais rápido do que ele ataca. Não há escolha, você terá que usar um trovão. É bom que funcione da melhor maneira possível. Enfurecido com isso, o grandalhão gritou em voz alta, ameaçando esmagar o inimigo. E ele usou um ataque especial, mas o personagem principal conseguiu repeli-lo.
O escavador diminuiu a velocidade. O cara percebeu que o inimigo havia entrado em fase de cansaço. A fase de fadiga é quando alguns inimigos entram neste estado após usar uma habilidade especial, momento em que o ataque, a defesa e a regeneração dos monstros são visivelmente reduzidos. Bem, agora é a vez de Ryu. Após uma série de golpes, o jogador enfiou a espada direto no olho do oponente. Ele usou outro truque e desapareceu. E enquanto o jovem tentava descobrir para onde o bandido havia ido, o grande homem emergiu do chão atrás de Feng, desferindo um golpe poderoso com seu punho enorme. O deus da espada não tinha escolha, era um acerto ou um fracasso. O padrão de vida do jogador estava se aproximando de zero. A gravidade livre entrou em jogo, não permitindo que o inimigo se recuperasse, seguido por um trovão. O próximo é um ataque rápido de espada, e o golpe final e esmagador. Depois disso, o inimigo de elite se desfez em pedaços. Vitória, é hora de receber sua recompensa. O chefe derrubou não só equipamentos, mas também equipamentos. Parry, um livro com uma técnica, requer uma arma branca, pode desviar um golpe direto uma vez, o tempo de espera é de 30 segundos. O objetivo final de Rui Feng é o pico da montanha. Aproveitando sua agilidade, ele subiu ao topo, onde descobriu uma névoa espessa que nunca tinha existido antes. Notificação do sistema: o jogador foi o primeiro a descobrir as terras esquecidas. A tarefa oculta Peste Gloris está ativada. O jogador será temporariamente separado do mundo exterior. Ele poderá deixar este local imediatamente após completar a tarefa. Em uma vida anterior, ele só ouviu falar do baú de Mithril, mas não se falou de nenhuma missão oculta que ele precisava para aceitar ou rejeitar a oferta. Feng esperava descobrir os detalhes na descrição da tarefa, mas estava escrito lá que o conteúdo deveria ser descoberto por conta própria. Ele lembrou que na esfera de Deus existem de fato tarefas especiais, elas só podem ser desbloqueadas em determinados locais. Após completar a tarefa, ela fecha para sempre. Embora Ryu tivesse visto jogadores alardeando isso por todo o fórum, ele nunca pensou que iria tropeçar nisso por acidente. O personagem principal decidiu não recusar a tarefa. O principal é inspecionar bem tudo ali. Em casos extremos ele morrerá e renascerá na cidade. Ele entrou em alguma sala para encontrar pelo menos alguma informação. Havia uma grande variedade de itens lá. Feng examinou tudo que chamou sua atenção, mas nenhum NPC, nenhuma notificação, nada. Frustrado, decidiu não perder tempo nas ruínas, mas encontrar uma colina e dar uma olhada. À primeira vista, do telhado alto, tudo parecia igual ao visto, uma névoa espessa cobria toda a área. Mas então ele percebeu que em um lugar a neblina se dissipava, provavelmente por um motivo. Na verdade, uma torre de mágicos apareceu ali. Assim que o jogador subiu ao topo, uma torre apareceu imediatamente. Aparentemente esse foi o gatilho para a tarefa. Uma voz foi ouvida lá dentro, chamando de jovem aventureiro. Um velho apareceu e cumprimentou o convidado na Cidade Celestial. Ao ouvir sobre a Cidade Celestial, o personagem principal não conseguia acreditar no que ouvia. Era realmente a mesma cuja aparência uma vez chocou todo o mundo dos jogos, mas não caiu durante a Terceira Guerra dos Deuses. O mais velho voltou-se para Feng, dizendo que a julgar pelo fato do herói ter vindo de longe, deve-se presumir que ele tem sede de se tornar mais forte, e está pronto para ajudá-lo nisso se o cara tiver um desejo, ao qual Ryu imediatamente deu uma resposta afirmativa. Então o dono continuou, dizendo que daria ao jogador 3 caminhos para escolher, mas o deus da espada não esperou pelas opções e afirmou que estava escolhendo o teste mais difícil, nível de dificuldade infernal. Sua escolha se deu pelo fato de ele já saber mais do que ninguém, então por que não arriscar apenas uma vez? Tendo feito o idoso rir bastante com sua escolha, ele disse que o rapaz era jovem e cheio de energia, o que o fez gostar muito dele. Uma missão chamada Peste Glory foi lançada. Você deve matar 500 monstros em 4 horas. Se falhar, todos os atributos serão reduzidos em 10 unidades. Tendo dito que esperava que o herói não se arrependesse de sua escolha, o mais velho desapareceu. E guerreiros fantasmas apareceram na frente de Feng. Uma multidão deles correu em direção ao inimigo. Centenas de bandidos estavam prontos para despedaçar o homenzinho. Avaliando a situação, Ryu presumiu que seria destruído se corresse para lá. Precisava encontrar um lugar estreito o suficiente para não lutar com todos ao mesmo tempo. Uma ideia lhe ocorreu. Ele decidiu se instalar na escada. Apenas 2 monstros podem subir esta escada por vez, então se você mantiver esta posição, terá uma chance de passar no teste. A batalha começou, os fantasmas partiram para o ataque. Na escala de progresso, o número de guerreiros mortos aumentou, 40 em 500, 90 em 500.
O número de inimigos atingidos já atingiu 310. 400 de 500 foram derrotados. O personagem principal pensou que matar 500 monstros não seria tão difícil se você os mantivesse nas escadas. Mas então os guerreiros fantasmas deram lugar aos assassinos fantasmas. Seus movimentos, forma de se movimentar e atacar eram diferentes dos anteriores. Aparecendo simultaneamente de todos os lados, eles atacaram Feng, causando danos. Antes que o cara tivesse tempo de se alegrar com a tarefa fácil, ficou muito mais difícil conseguir uma vitória e durante um longo período seu progresso foi de apenas mais 20 mortes. Essas últimas 100 acabaram sendo incrivelmente hábeis, mas a boa notícia é que eles são muito frágeis. Concentrando-se usando toda a sua agilidade, o deus da espada continuou a luta. Os assassinos de fantasmas, que não esperavam tal rejeição, voaram um após o outro. Hui Feng lembrou-se de todas as suas habilidades adquiridas e as usou. E aqui está a tão esperada inscrição com andamento 500 e 500. A última parte da luta não foi fácil. O velho apareceu novamente, falando sobre as boas habilidades do jovem, após o que apareceu um baú. Notificação do sistema, missão Peste Glória concluída, recompensada com um precioso baú de ouro e título de 1000 para 1. O efeito do título é de 1000 para 1, as características de todos os aliados em um raio de 30 metros serão aumentadas em 10%, enquanto o título estiver ativo, os jogadores receberão mais 5 adicionais para força e resistência. Após a entrega do prêmio, o homem desapareceu, avisando ao jogador que poderia ir embora. Feng pediu que ele ficasse mais tempo para conversar, mas sem sucesso. Beco da cidade Folha Vermelha. O personagem principal foi teletransportado após completar a tarefa. Caindo como se fosse do céu, ele surpreendeu as pessoas que estavam ali. O próprio Ryu não conseguia acreditar que foi enviado para cá novamente. Como se nada tivesse acontecido, ele deu um pulo e correu. O precioso baú de ouro pelo qual havia despendido tanto esforço não poderia ser roubado. Ótimo, não há ninguém por perto. Sua recompensa está ali mesmo. Mesmo em um baú secreto de prata você pode encontrar itens úteis como uma receita de poção ou um desenho para forjar, que então está escondido no de ouro. Após selecionar o botão apropriado, o baú se abriu novamente e tudo ao redor foi iluminado com a luz mais forte. Pense só, uma arma mágica caiu. A mensagem do sistema afirmava que o usuário deveria ser um espadachim e também perguntava se o jogador queria vincular a arma mágica Lâmina Abissal a si mesmo. Armas mágicas podem aumentar muito a força do usuário, mas por experiência anterior, Feng também sabia do outro lado. Havia risco de rejeição. Se o jogador não tomasse cuidado, ele poderia arruinar sua conta. Decidindo que a estabilidade era agora uma prioridade, o personagem principal recusou-se a amarrar a arma. Dos itens restantes, esses livros de habilidade são os mais valiosos. Com eles a habilidade de forjar e preparar poções se tornará mais fácil do que nunca e, portanto, ele foi para o Vale da Lua Negra. Há uma tarefa lá que permite que você aprenda a forjar de graça e aumentar facilmente seu nível. Ryu veio para a área comercial de Red Leaf City, mas se tornar um ferreiro com seu nível ainda é perigoso, então ele decidiu primeiro comprar alguns itens e se preparar com cuidado. Para ganhar dinheiro, ele colocou à venda equipamentos antigos e itens adicionais. Uma voz foi ouvida na multidão, chamando os outros, dizendo que havia ervas medicinais raras e equipamentos de alto nível que eles precisavam dar uma olhada. Um dos jogadores exclamou que não conseguia acreditar no que via, pois precisava vender equipamentos de nível bronze. Discussões foram ouvidas por aí. Um disse que a sorte sorriu para o cara já que ele já estava vendendo itens de nível bronze, e eles ainda eram novatos. E outro objetou, dizendo que havia um cara mais legal que recentemente matou o prefeito logo após o lançamento do servidor. E Cross era um monstro de elite de nível 15. Outros ainda não compartilharam da admiração, repreenderam e culparam esse jogador, pois agora não podem receber tarefas do prefeito e receber pontos. O careca voltou-se para Ryu, dizendo que 21 moedas de prata por um escudo eram muito caras, mas o deus da espada respondeu que não negociaria. Naquele momento, veio uma videochamada de Black Long, que estava em pânico porque fazia muito tempo que não conseguia falar com um amigo e também estava um nível atrás de todos os outros. O personagem principal pediu desculpas ao amigo, disse que não poderia responder porque estava cumprindo uma missão e chamou-o à praça central, prometendo ajudá-lo a subir de nível. A multidão se separou, apareceram pessoas na praça, que se apresentaram como uma guilda de sombras liderada por seu líder, o Tigre Flamejante, anunciaram que estavam tirando tudo do balcão.
e o resto poderia sair daqui. O tigre se aproximou do sujeito sentado e perguntou se ele era o dono das coisas. Hui Feng assentiu afirmativamente. De uma vida passada, o deus da espada lembrou-se do tigre flamejante, que, logo após a abertura do servidor, mais de uma vez usou o cara como peão descartável, do qual, nesta realidade, o personagem principal com certeza se vingará. O líder das sombras disse que leva tudo por uma moeda de prata. Ao que Feng respondeu calmamente que não estava barganhando e que se ainda quisesse interpretar o jovem mestre, então o deixaria ir para outro lugar. Não acostumado a objeções e insubordinação, e mesmo na frente dos outros, o chefe da guilda ficou furioso. Isso não assustou Ryu. Ele apenas concluiu que continuava estúpido e temperamental. O tigre flamejante estava pronto para matar os indesejados. O que mais uma vez surpreendeu Feng por seu desconhecimento das regras que proibiam os combates na cidade. Então outra voz foi ouvida, junto com palmas, que demonstravam interesse no escudo de bronze nível 5. Foi Arthur Erker quem apareceu, perguntando sorrindo como era possível não convidar a Liga dos Assassinos para uma oferta tão tentadora. Ao ver quem era o vendedor, o jogador demonstrou genuína alegria em mais um encontro casual com o patrão, ao ligar para Ryu. O chefe da guilda entregou uma sacola com 24 moedas de prata, dizendo que tudo estava sendo comprado. Feng disse ao cara que gostava de sua franqueza e, portanto, perdoou a dívida de 50 moedas de cobre e se ofereceu para se tornarem amigos. O grito de alegria de um amigo interrompeu a conversa dos jovens, ao que o personagem principal se apressou, deixando o resto. O galã, que ainda queria conversar com o forte jogador, ficou irritado. No caminho, Blackie perguntou sobre planos futuros. Ryu disse que eles iriam destruir monstros no Vale da Lua Negra. Só de pensar neste vale encheu seu parceiro de horror. Por precaução, ele perguntou se eles realmente precisavam ir para onde viviam os monstros de nível 4. E não há algo menos perigoso, mas o deus da espada o acalmou, pedindo-lhe que apenas o seguisse. Silent Wolf, que é outro membro da Shadow Guild, perguntou ao irmão de Burning Tiger se eles simplesmente deixariam esses dois irem. Ao que ele recebeu ordens do chefe, fique de olho nesse garoto, ele vai fazer esse garoto se arrepender de ter feito da guilda seus inimigos. Long não perdeu a esperança de convencer seu companheiro, ele falou sobre a irracionalidade da decisão, a maioria dos jogadores nem se atreve a pensar em lutar contra monstros que estão pelo menos um nível acima deles, estão em uma composição mínima, e também com nível de Fen 2 e Blackie 0, contra monstros de nível 4. O jogador principal ainda tranquilizou o amigo, perguntando se ele realmente havia esquecido do amigo que participou do teste beta fechado. O parceiro se acalmou um pouco, mas esclareceu se esse amigo era confiável. Para garantir que Blackie não tivesse dúvidas, Ryu disse que apenas 10 horas se passaram desde a abertura do servidor, a maior parte da elite ainda estava no nível 1 e ele conseguiu chegar ao nível 2 graças às informações de um testador beta. A tarefa está cumprida, o sócio pediu desculpas pela estupidez e covardia e agora está determinado e pronto para dar 100%. O lobo silencioso que observava os rapazes, depois de ouvi-los falar sobre a zona de nível 4, decidiu que algo estava definitivamente errado com eles. Sentado em uma emboscada, Blackie chamou seu irmão, apontando para o monstro de nome azul. Era uma raposa da neve nível 2. Feng disse ao amigo que teve sorte, monstros com nomes azuis eram incrivelmente raros e ele não conseguia acreditar que Long tivesse encontrado um. O personagem principal gritou para seu camarada atacar de longe, e não deixou o resto para ele nenhuma palavra de Blackie de que um monstro do mesmo nível do próprio Ryu poderia conter o jogador. Observar uma raposa se alimentando de sua presa. O deus da espada golpeou bruscamente o animal, o que chamou minha atenção. De tal golpe houve apenas 32 danos, o monstro realmente se mostrou forte. E não lhe falta força, mas o jogador continuou a atacar. Atordoado de medo, Long pensou apenas que desta vez seu irmão morreria definitivamente. Naquele momento, Feng ligou para ele, gritando que era hora de recobrar o juízo e começar a atacar. O que ele fez, reunindo sua vontade em um punho. Seu primeiro golpe foi desferido, mas o resultado o deixou ainda mais preocupado, pois ele coletou todos os pontos de inteligência para aumentar o dano dos feitiços, mas no final só conseguiu destruir 5 HP. A defesa dos monstros de elite é incrivelmente alta. Vendo a confusão de seu parceiro, Ryu gritou para Blackie não se preocupar, ele iria ajudá-lo, iria irritar a raposa, e ele só precisava continuar atacando. As coisas progrediram de forma extremamente lenta, devido ao fato de que apenas menos 5 HP foram contados para cada golpe. Aqui a raposa da neve agarrou a mão do inimigo,
causando danos decentes. O jogador da Liga das Sombras achava que esses caras eram apenas lixo que não conheciam seus limites, e ele nem precisaria levantar um dedo, eles morreriam de qualquer maneira. O nível de vida do jogador estava acabando, enquanto o da fera ainda estava na metade do seu nível. Outro ataque de monstro e sinais de alerta seguiram um após o outro de que a força da espada inicial estava diminuindo. Blackie tinha certeza de que agora seu irmão morreria pela primeira vez. O personagem principal conseguiu se libertar, mas se as coisas continuarem assim, ele estará acabado. Isso significa que é hora de usar trunfos. Durante o voo, ele bebeu uma misteriosa cerveja de ferro, que reduz em 2 o nível de inimigos à vista. Graças a esta bebida, o nível da raposa cairá para 0. Esta é uma chance de mudar o rumo da batalha. A batalha começou a se mover a favor de Feng. Blackie assistiu o que estava acontecendo com a boca aberta. Ele não sabia que tipo de poção seu companheiro bebeu e depois ficou tão forte. Embora as coisas tenham melhorado, não é suficiente. Pelo canto do olho ele viu uma espada voando em sua direção, da qual ele se esquivou milagrosamente. Ele viu Silent Wolf elogiando seu oponente por ser capaz de evitar seu ataque furtivo. Ryu estava mais uma vez convencido de que o túmulo corcunda iria corrigi-lo. Esses bastardos das sombras ainda são os mesmos. O monstro aplicou gigantificação, que aumenta o dano de ataque, velocidade e saúde em 20%. Blackie gritou para o irmão Feng tomar cuidado, pois queriam preparar uma armadilha para ele. Um jogador da guilda gritou que não deveriam cruzar o caminho das sombras. O personagem principal avaliou a situação no campo de batalha em segundos. Ao mesmo tempo, os inimigos voavam para ele de ambos os lados. E depois de esperar o momento certo, o Deus Espada fez um truque. Graças a isso, o lobo silencioso caiu direto na boca da raposa da neve. O animal cuspiu a vítima no chão. Porém, o padrão de vida do jogador era 0. Blackie Long ficou pasmo, surpreso com as habilidades de seu parceiro, que o chamou, dizendo-lhe para continuar atacando o inimigo com urgência. O inimigo foi derrotado. A notificação do sistema dizia que para matar um monstro de elite raro, a recompensa era 10 obra. Cajado de ébano. Classificação bronze. Nível necessário 1. Força necessária 5, durabilidade 20-20, poder de ataque mais 8, concentração mais 1, inteligência mais 3, mana mais 30. O personagem principal entregou o cajado que havia caído da raposa da neve para seu amigo, dizendo que ele poderia pegá-lo para si. Blackie admitiu que a vitória pertencia a Feng, por isso não poderia levar o prêmio. Ao que Ryu respondeu que o cajado seria muito mais útil para um feiticeiro, que era seu amigo, mas era desnecessário para um espadachim. O jovem jogador aceitou o presente com alegria. O lobo silencioso, após a morte, renasceu na cidade, onde teve uma conversa desagradável com o patrão, que gritou com ele, chamando-o de inútil, já que não aguentava um espadachim de nível 2. Conhecendo a crueldade de seu líder, o cara tinha certeza de que seria expulso da liga se o Flaming Tiger descobrisse que ele havia morrido ao tentar emboscar um jovem jogador. Portanto, ele decidiu mentir, dizendo que havia descoberto um raro monstro de elite nas terras selvagens, e Rui Feng os descobriu quando a raposa estava quase exterminada. Além disso, esse bastardo não estava sozinho, o que lhe deu uma vantagem em força. Eles se dirigiram para o Vale da Lua Negra e se apressarem, poderão facilmente pegar um drop de um monstro de elite. O chefe gostou da ideia. Tendo reunido todo o seu povo, ordenou-lhes que partissem imediatamente. O ódio ficou ainda maior. Como eles ousam roubar o que pertence a ele, ele os fará se arrepender de terem decidido entrar no reino dos deuses. Por mais de meia hora os rapazes observaram o ferreiro trabalhando. Blackie perguntou ao seu companheiro se eles realmente precisavam continuar esperando, ao que Feng disse que esta era a única maneira de iniciar a missão. Após 10 minutos, o homem chamou a atenção dos convidados e perguntou se eles realmente tinham interesse em ferraria. Feng apressou-se em responder que se interessa por esse ofício desde a infância. A notificação dizia que foi aceita a missão oculta Caminho do Ferreiro, na qual era necessário trazer para Master Jack 100 unidades de minério de meteorito da mina Scarlet Star. Mina Estrela Escarlate, nível 4 recomendado, Monstros Kobold. O deus da espada lançou uma bomba de fumaça que reduziu significativamente a visibilidade na área de 10 por 10 metros da área afetada. A bomba caiu aos pés do inimigo, e o personagem principal disse a Blackie para começar a atacar. Sabendo que ainda estava no nível 0 e tinha poucas chances de sobrevivência, ele decidiu que se estava destinado a morrer, que assim fosse. E foi para a batalha com monstros.
Ryu explicou ao seu parceiro que a bomba de fumaça reduz o alcance de detecção em 10 metros. Além disso, os kobolds já têm visão deficiente, então devido à fumaça seu alcance de detecção é de apenas 25 metros. E enquanto o cara os atacar a uma distância de 30 metros, eles não conseguirão detectá-lo. Ao serem atingidos, os monstros soltaram um grito selvagem, mas o personagem principal encorajou seu amigo a não ter medo e continuar atacando. A calma de Feng deu confiança ao seu parceiro. Ele continuou a batalha, seguindo as recomendações do amigo. Os monstros morreram um após o outro. O menino até começou a gostar, porque aqui é muito mais rápido subir de nível. Os kobolds derrubaram vários pedaços de minério de meteorito e, a propósito, armadura de tecido de nível 3. A chance de minério de meteorito cair é igual a uma unidade por 100 kobolds. O personagem principal notou que seu parceiro, tendo matado pouco mais de 10 monstros, já havia recebido vários pedaços de minério de meteorito, além de mais algumas coisas. Diga-se de passagem, Blackie tem uma sorte verdadeiramente incrível. É hora de seguir em frente. Uma multidão de novos adversários já os esperava no novo local. Para derrotar o novo lote de kobolds, eles decidiram agir da mesma forma. A bomba de fumaça foi usada novamente. Desta vez Blackie já estava ciente, por isso começou a atacar os monstros sem medo. A vitória foi rápida. Como resultado, Blackie Long recebeu o nível 2 e Rui Feng recebeu o nível 3. Entre os prêmios que caíram, Long encontrou um peitoral de bronze, igual ao que seu irmão procurava, e o entregou ao companheiro. A alegria da vitória foi interrompida pelo grito do lobo silencioso, que deu a ordem para primeiro lidar com o feiticeiro e depois enfrentar Feng. Vendo o inimigo atrás de Blackie, Ryu gritou para seu amigo tomar cuidado. 3 sombras contra uma atacaram o jovem, causando-lhe danos significativos. O padrão de vida caiu visivelmente, mas ele continuou a luta, dizendo que se ele estivesse destinado a morrer, então essa escória também iria para o inferno. Porém, suas palavras apenas fizeram rir o lobo silencioso, que não acreditava que algum feiticeiro patético pudesse matá-lo. Um golpe privou o inimigo de 185 HP. O próprio Blackie ficou surpreso com o poder de uma flecha de nível 3. Percebendo que o jogador estava subestimado, Silent ordenou que os rapazes se reunissem e simplesmente tirassem as coisas do garoto, que tinha menos da metade de sua vida aparentemente. Sua arma é legal, já que causa muito dano de uma só vez. Novamente as sombras lançaram um ataque desigual. Blackie estava pronto para lutar, mas entendeu que praticamente não tinha chance de sobreviver. Mas então seus oponentes começaram a perder vidas a uma velocidade vertiginosa. Ninguém conseguia entender de onde veio tanto dano de uma só vez. O deus da espada acabou de entrar em cena. O enfurecido chefe da guilda gritou com seus subordinados, chamando-os de idiotas que, mesmo com 3 deles, não conseguiram derrotar o novato. Ele convocou toda a equipe para atacar, para mostrar o que acontece com aqueles que irritam o tigre flamejante. O personagem principal jogou uma bomba de fumaça na multidão em fuga, e ele decidiu recuar. Quando a fumaça baixou, um dos integrantes da equipe percebeu que os rapazes conseguiram escapar e convidou o tigre para ir atrás deles, mas ele recusou, decidindo ficar neste local ideal para subir de nível. Os caras da guilda não compartilhavam da alegria do chefe, tinham medo de estar na zona de nível 4, pois era muito perigoso. Mesmo que aquela aberração Rui Feng tenha conseguido atrair os kobolds para a fumaça e fazer alvos para eles, eles são realmente tão estúpidos que não conseguem fazer o mesmo. Os guerreiros tinham a tarefa de atrair os kobolds para a fumaça. Os magos devem atacar com feitiços de longo alcance. É incrível que a experiência seja compartilhada entre tantas pessoas, mas cada morte de um kobold ainda dá aos jogadores 2%. Isso significa que você pode caçar aqui o quanto quiser. A Guilda das Sombras com certeza se tornará melhor em toda a esfera de Deus. O tigre já imaginou como irá liderá-la. O chefe disse aos jogadores para não perderem tempo, mas para continuarem caçando. Frustrado, Blackie perguntou ao irmão se eles realmente poderiam deixar as coisas assim. Feng respondeu calmamente que eles poderiam se divertir por enquanto, mas logo entenderiam que depois da listra branca vem uma preta. O lobo percebeu que a fumaça estava se dissipando, e eles se tornaram kobolds descobertos. Quando os monstros viram as pessoas, nada poderia detê-los. Os oponentes de nível 4 começaram a atacar os jogadores, e eles não tiveram escolha senão recuar. Eles esperavam tanto subir de nível aqui para o nível 2, mas seus esforços foram em vão, já que após a morte eles voltariam ao nível 1. Agora a única chance de sobreviver é correr o mais rápido possível. Foi isso que o tigre flamejante fez.
Tentando recuperar o fôlego, ele ficou feliz por ter conseguido se livrar do bando de monstros. Naquele momento, Ryu se aproximou dele e perguntou por que o chefe estava sozinho sem seus subordinados. Eles realmente foram mortos. Vendo seu odiador, a quem ele culpava por todos os seus problemas, o tigre avançou sobre ele. Ele colocou toda a sua raiva, indignação e medo no golpe que dirigiu a Feng. Mas para onde foi esse canalha, que um segundo atrás estava bem na frente dele? Uma voz atrás dele perguntou para quem o lutador estava mirando se o inimigo estivesse atrás dele. A cabeça das sombras atacou com uma velocidade vertiginosa, mas o personagem principal se esquivou ainda mais rápido. Então o primeiro gritou para o oponente parar de se esquivar como um vira-lata covarde. Ao que Ryu prometeu ficar parado, dizendo-lhe para começar a bater. O Flaming Tiger não precisou de muita persuasão, ele partiu para a ofensiva, mas por algum motivo começou a perder vidas. No final, o indicador de vida chegou a 0. O deus da espada disse que prometeu ficar parado, mas não disse uma palavra sobre não defender e atacar. Como você pode ser tão ingênuo? Ele então agradeceu ao jogador por economizar muito tempo extraindo tanto minério. Antes de sua morte, o tigre prometeu mais uma vez vingança. Notificação do sistema: o jogador Flaming Tiger foi morto por Rui Feng. Renascimento em Red Leaf City após 3 segundos. O nível será reduzido em 1 e o domínio de todas as habilidades em 100. E aqui está ele novamente cercado por seus companheiros. Antes que eu pudesse vê-los, comecei a levantar a voz porque eles estavam parados sem fazer nada, em vez de verificar seu estoque e contar suas perdas. Comecei a fazer a mesma coisa sozinho, e descobri que o livro de habilidades estava faltando. Ele deu a ordem a todos para irem com urgência ao Vale da Lua Negra, onde certamente deveria matar este degenerado. Naquele momento, soou uma videochamada. Flaming Tiger desencadeou toda a sua indignação sobre quem se atreveu a distraí-lo na hora errada. Ao ver o interlocutor, o chefe da guilda disse-lhe com culpa que não levasse suas palavras para o lado pessoal, pois eram dirigidas aos subordinados que ele repreendia, e não ao respeitado irmão Thomas Young. A pessoa do outro lado perguntou como um tigre pode repreender alguém se ele mesmo não é capaz de nada. Levar a guilda a tal estado e continuar se comportando assim é estúpido, e portanto a partir daquele momento ele não é mais o líder do esquadrão. Além disso, foi estabelecida uma condição de que se Flaming Tiger não atingisse o nível 2 antes de Yang chegar em Red Leaf City, então seria melhor ele dar o fora. Sua guilda não precisava de lixo inútil. Havia outro bom motivo para odiar Rui Feng. Os amigos riram, imaginando o rosto do Burning Man, como o chamavam, quando ele renascesse e descobrissem o desaparecimento do atributo. Stormblade, uma classe corpo a corpo, inflige uma série de ataques surpresa ao inimigo a uma certa distância. Após o uso aumenta a velocidade de movimento e a velocidade de ataque em 15% e 10% respectivamente. O efeito dura 3 segundos. Cooldown 5 segundos. Descobriu-se que esta é simplesmente uma habilidade divina para espadachins. A habilidade foi criada para suprimir adversários que preferem o combate à distância, além de causar grandes danos, também fortalece o usuário. Ao saber dos benefícios da lâmina, Blackie também queria uma para seu arsenal, e Feng, sorrindo, disse que então o cara teria que esperar até que o tigre os visitasse novamente. Mas o irmão já estava interessado na pedra verde encontrada, que nunca tinha visto antes. Era um cristal estelar, um minério raro que cai com apenas 1% de chance. O amigo Long já estava imaginando como ficaria rico com um tesouro tão raro. Mas de acordo com o Ryu, embora esta pedra não valha um centavo, porém, à medida que o jogo se desenvolve, seu preço aumentará para cidades inteiras. Feng aconselhou a esquecer a descoberta por enquanto, porque agora é difícil de entender, e quando chegar a hora, Blackie e ele descobrirão tudo sozinho. O sócio concordou. Bastava-lhe saber que um dia esse cristal se tornaria muito valioso. Os amigos expuseram todo o minério extraído na frente do ferreiro, que ficou muito satisfeito com o resultado. Ele disse que o cara completou a primeira etapa, porém, ainda precisa provar sua força. A segunda etapa da missão apareceu. Missão oculta Pass of the Blacksmith 2. Você precisa matar o líder Kobold de Elite na mina Scarlet Star. Limite de tempo de 1 hora. A contagem regressiva começou. O deus da espada não entendia o porquê. O que estava acontecendo era diferente do que ele lembrava de sua vida passada. Ele nunca tinha ouvido falar do segundo estágio da missão antes. O líder Kobold de Elite tem apenas nível 5. Porém, ele pode ser comparado ao chefe da masmorra. Apesar do nível baixo, os jogadores só terão chance de vencer se se unirem.
Blackie estava preocupado com o olhar pensativo de seu camarada. Mas ele não assustou o amigo, dizendo que só estava pensando porque havia recebido uma missão um pouco complicada, nada de especial. Long, que testemunhou a Batalha de Rio, apoiou com confiança seu parceiro, acreditando que eles venceriam se ele os liderasse. Feng ficou surpreso de onde veio tanta confiança de um homem que tremia de medo há uma hora. Ele disse que para ter sucesso, deixe obedecer ao comando e não relaxar. Estrela Escarlate nível 2. O Deus da Espada deu a ordem para começar, e usando a Lâmina da Tempestade, ele foi o primeiro a correr para a batalha. Black imediatamente seguiu seu companheiro por um segundo, usando uma flecha das trevas. A vitória veio tão rapidamente que Long se perguntou como eles estavam lutando contra os kobolds, mas estava acontecendo tão facilmente, mas Ryu disse para não relaxarem, já que eles ainda não haviam iniciado a parte principal da missão. O bruxo gritou para seu parceiro, avisando que o chefe estava se aproximando. Este é o objetivo principal. A visão do líder ao lado dele era assustadora, os jogadores pareciam poeira sob seus pés. Líder Kobold, nível 5. Armadura pesada reduz o dano recebido, restaura HP 2% da saúde máxima a cada 5 segundos. O corpo de um gigante dá resistência a empurrão, enraizamento e outras habilidades de controle. Um golpe poderoso aumenta a probabilidade de romper um bloqueio e reduz a chance de aparar. Vendo as características do inimigo, o nível de HP era superior a 2000, e mesmo a regeneração, o jovem jogador começou a suar frio. Além disso, há um limite de tempo. Faltam menos de 20 minutos para concluir. Quando o monstro já estava muito perto, Blackie perguntou se seu amigo tinha certeza de que conseguiriam derrotar o bandido, pois mesmo que esqueçamos a quantidade de HP e a defesa incrível, apenas um arranhão do machado do líder os ameaça de morte. Agora Feng não tinha certeza de completar a missão com sucesso, mas se eles falhassem, as consequências seriam severas, eles só teriam uma chance, e se falhassem, não haveria segunda vez, então ele decidiu aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Habilidades que ele ganhou. E agora ele não tem escolha a não ser dar tudo de si. Um dia, cercado por milhares de membros da guilda inimiga, o Deus Escarlate da Guerra sacou sua arma mágica de sangue, o Machado Fantasma Escarlate, e destruiu todos eles. Foi graças a esta batalha que ele conseguiu ficar famoso e fundar o grande império do Deus da Guerra. Porém, há aqueles que se tornaram escravos das próprias armas devido à rejeição. Conhecendo os prós e os contras da lâmina abissal, o Deus da Espada trouxe um menu pedindo-lhe para confirmar ou cancelar a ligação da arma. Mesmo os nobres são capazes de controlar armas mágicas, ele não está pronto para ceder a esses monstros fracos e podres. Principalmente após a reencarnação, ele deu um comando de voz com o consentimento para amarrar a lâmina. A vinculação é irreversível, todas as consequências recaem sobre o jogador. A notificação dizia que a lâmina abissal foi vinculada com sucesso. Nível do jogador reduzido para 0. Blackie não sabia o que seu companheiro estava fazendo e por que ele estava agora no nível iniciante. O personagem principal não entrou em detalhes, apenas tranquilizou o amigo, dizendo que agora ele havia ficado mais forte do que era, apesar do nível 0. Arma mágica Ice Blade, tipo espada de uma mão, nível necessário 0, poder de ataque 24, ganho mais 10 para todos os atributos, aceleração mais 3 para velocidade de ataque, poder divino permite ignorar ataques de monstros abaixo do nível 5, chance de causar o dobro dano 15%. 10% de chance de infligir uma maldição da destruição, reduzindo as características dos inimigos em 30% por 20 segundos. Para espadachins aumenta o nível de todas as habilidades em 2, para cada aumento no nível mais 2 pontos de características. Habilidades adicionais Fantasma, Link do Abismo, Ataque 9 Dragões. Vendo um rebanho de kobolds correndo, Feng disse ao seu parceiro para se esconder em algum lugar e deixar isso para ele. Blackie ficou muito feliz com esta oferta. E o personagem principal se preparava para receber os convidados. Ele estava focado, era importante não perder o controle da arma. Monstros comuns voaram como lascas com o golpe. Mas as coisas eram mais complicadas com o líder. Phantom cria um duplo controlado, dotado de 50% da força do original e de todas as suas habilidades. O usuário pode trocar de lugar com um duplo, dura 30 segundos e cooldown 5 minutos. A lâmina da tempestade foi usada. E isso não é tudo que o Deus Espada reserva para a batalha. Uma tempestade e agora o padrão de vida do líder caiu pela metade. Mas o líder de elite também possui funções que o aprimoram. A raiva aumenta o poder de ataque em 100%.
Feng sabia da lenta velocidade de ataque do chefe, então não importava o quanto sua força aumentasse ali, ele ainda seria capaz de se esquivar. Com essa confiança, o personagem principal foi continuar a luta. Mas, por alguma razão, na realidade tudo deu errado, ele mal se esquivou do golpe. Descobriu-se que o kobold ativou a aceleração, o que aumenta a velocidade de ataque em 100%. Agora o inimigo tornou-se não apenas forte, mas também rápido. O que é esse golpe repentino que privou o inimigo de menos 30 HP? Este amigo Blackie decidiu ajudar seu amigo. Seu super golpe acabou sendo muito fraco para um bruto assim, mas irritou bastante o monstro. Vendo que o gigante enfurecido estava indo em direção a Blackie, Feng gritou para ele fugir. Já era tarde para correr e o cara se despediu mentalmente do amigo. Mais segundos se passaram e por algum motivo nada aconteceu. Long abriu os olhos. O líder kobold foi preso por correntes chamadas Elo Abissal. Elas prendem o inimigo e reduzem sua armadura em 100%. O efeito dura 3 segundos, tempo de espera de 1 minuto. Naturalmente, Blackie deve sua salvação ao irmão Feng. 3 segundos se passaram, o efeito do Link do Abismo terminou, e o inimigo voltou a ficar cheio de força. Ryu usou o Stormblade novamente. Aproveitando o momento, o jovem jogador fugiu, dizendo que esta batalha não estava ao seu nível. Os oponentes atacaram uns aos outros sem interrupção. Então o líder da elite soltou um rugido ensurdecedor. Um bando inteiro de monstros estava correndo em sua direção. Assim, ele convoca mobs para ganhar tempo, que faltam pouco mais de 2 minutos. Você não pode deixar o inimigo ganhar vantagem. O deus da espada não teve escolha a não ser usar essa habilidade, embora não soubesse por quanto tempo poderia controlar as 9 lâminas abissais dada sua condição. A força psíquica é um atributo mental especial no reino de Deus. O uso excessivo causa uma dor insuportável. Este mecanismo também é criado para proteger os jogadores. O esgotamento total deste indicador forçará o jogador a sair do jogo. Em casos especiais, isto pode ter consequências negativas, e na realidade, batalhas pesadas e o uso de habilidades especiais podem aumentar o consumo de poder psíquico. Mas agora não há tempo para pensar nisso. Portanto, o Nine Dragon Strike foi ativado. Ele cria instantaneamente 9 lâminas ilusórias do abismo, cada uma das quais causa 30% do dano do original. A habilidade dura 20 segundos. O tempo de espera é de 5 minutos. Como Feng esperava, essas 9 espadas são realmente difíceis de controlar, mas funcionaram bem e causaram danos significativos ao inimigo. A vitória está próxima, falta mais um passo. De repente, uma dor aguda e insuportável e o corpo pareceram petrificados, não permitindo que você se movesse. As lâminas se espalham em pedaços antes de atingir o inimigo. Um por um, começaram a soar sinais de alerta de que o nível de poder psíquico estava muito baixo. O jogador foi imobilizado. O sistema dizia que assim que o nível de poder psíquico chegar a 0, o jogo fechará a sessão à força e a colocará no modo de suspensão, e o jogador não conseguirá fazer login por algum tempo. Blackie viu que algo havia acontecido com um amigo e se aproximou. Ele entendeu que não tinha mais forças. E ele começou a gritar que Feng não deveria ir tão longe, que era melhor eles desistirem e tentarem escapar. Faltava apenas 1 minuto para completar a missão e se eles morressem aqui, perderiam muito mais do que ganhariam. Ao ouvir a palavra rendição, Ryu não conseguiu conter a onda de emoções. Ele se lembrou do dia em que, durante outro treino, foram até ele e lhe disseram para assinar um acordo de rescisão. O quanto ele trabalhou, nunca reclamou, ajudou aquela escória a construir seu império, e tudo para que depois fosse expulso impiedosamente, dizendo-lhe para se contentar com o patrimônio e 5 milhões. O personagem principal não sabia se isso era uma bênção do céu ou uma reviravolta do destino, mas ele se movia no espaço e no tempo. E como ele pode desistir agora quando tem outra chance? Ele pretende mudar o destino. O fantasma é ativado. Em seguida, o Gravity surge e é ativado. O ataque continua, contando os segundos. Ativação da lâmina tempestuosa. E outro golpe penetrante. Notificação do sistema. Um líder kobold elite de nível 5 foi morto, levando em consideração o aumento de 500% na experiência. O jogador recebe 2.350 obra. O próximo aviso afirmava que uma missão por tempo limitado havia sido concluída. O jogador seria o primeiro no reino de Deus a matar o líder monstro. A qualidade dos itens do líder aumentaria em 200% e a reputação na lua estelar. O reino seria aumentado em 10 pontos. Blackie percebeu que não poderia ajudar de forma alguma na batalha. No entanto, ficou com vergonha de ter assistido do lado de fora quando o irmão Feng passou sozinho por uma missão tão difícil.
O personagem principal demorou um pouco para recuperar o juízo e respirar, e agora já estão arrecadando os prêmios que caíram, e Long não para de expressar sua admiração pelo companheiro. Ryu mostrou o livro e disse ao amigo que ele teve uma sorte incrível, porque este livro de habilidades era destinado apenas a ele. Ouvindo mais uma vez sobre a sorte que o acompanha, Blackie comentou com tristeza como seria bom se ele apenas ficasse parado e assistisse a batalha inteira. Mas superando rapidamente a tristeza, ele recorreu a um camarada mais experiente, pedindo-lhe que o ensinasse a ser bruxo para se tornar mais forte e ajudar nas batalhas. Feng concordou, dizendo que precisava começar com uma distribuição de pontos competente. A pergunta era fácil e com uma resposta óbvia. O menino pensava assim e disse com alegria que aqui estava tudo claro. Um bruxo deveria investir todos os seus pontos em inteligência. Pelo que ele imediatamente recebeu um tapa na testa. Joy deu lugar à confusão sobre por que sua teoria estava errada. O personagem principal lembrou que há 5 minutos um enorme machado quase matou o menino. Sim, Blackie ainda se lembra do medo que sentiu. Ele também concordou que se seu irmão não o tivesse salvado, ele já estaria na prisão. Feng continuou perguntando para que serve um dano alto se o jogador estiver morto, e aconselhou investir parte dos pontos em agilidade. Isso não só aumentará a velocidade de movimento, mas também a velocidade de lançamento. Muitos itens caíram do líder Kobold. Ryu sugeriu que Blackie assumisse o manto, e o livro de habilidades também. Strong Lash, uma classe obrigatória de Varlock, invoca 5 espinhos que prendem o alvo à área selecionada. Se o alvo tentar escapar da área de efeito da habilidade, os espinhos irão quebrar, causando 20 de dano e 30% de dano adicional. Tempo de lançamento 3 segundos, cooldown 20 segundos. Vendo a descrição, Long ficou nas nuvens de felicidade, pois essa é a habilidade de controle mais legal, como o elo do abismo que seu irmão usou na batalha. O deus da espada explicou a diferença, que o chicote cruel tem um tempo de missão de 3 segundos, então o usuário terá que calcular os movimentos dos oponentes. Inspirado nas novas ferramentas, Blackie prometeu aprender tudo com certeza. Vestindo armadura preta e braçadeiras de ferro preto, vestindo um manto roxo e um manto roxo, o ferreiro elogiou o cara pelo seu trabalho, dizendo que ele realmente tem o direito de herdar suas técnicas de forjamento. Notificação do sistema. Missão oculta. O caminho do ferreiro é concluído. O jogador é treinado na arte da forja, tornando-se o aluno principal do ferreiro. O talento genial do ferreiro é recebido. A recompensa é aço refinado X10. Blackie estava feliz por seu parceiro. Um ferreiro genial parece muito legal. Mas quando soube que após a criação bem-sucedida de um item havia uma chance de receber 2 pontos de maestria, ele ficou desapontado e disse que isso não era tão útil. Feng explicou ao amigo por que esses 2 pontos não devem ser subestimados. Para se tornar um aprendiz de ferreiro de nível médio, você precisa ganhar 1000. Além disso, criar equipamentos comuns dá apenas 1 ponto de habilidade. Por sua vez, um ferreiro brilhante reduz significativamente a quantidade de dinheiro e tempo que precisa ser gasto para aumentar o nível de forjamento. Agora o cara achou que isso era apenas um excelente talento e pediu ao amigo que às vezes forjasse algo para ele, mas Ryu disse que, embora tivesse adquirido a habilidade, para criar coisas ele precisava de desenhos, que ele não tinha. Na Floresta da Morte eles distribuem um grande número de desenhos de classificação bronze. Esse equipamento está sempre em uso entre os iniciantes. Indo até lá, você pode matar 2 coelhos com uma cajadada só, aumentar seu nível de habilidade e ganhar dinheiro. Os jogadores se dirigiram para a saída quando o ferreiro notou a espada pendurada em Feng. Ele chamou os rapazes, pedindo-lhes que parassem. Então ele disse que uma maldição incrivelmente vil foi colocada na arma mágica, e ele tem medo que já tenha se enraizado em seu dono. O ferreiro pediu permissão para olhar a arma. Depois de examiná-la, o homem disse que esta é uma famosa espada forjada pelo próprio mestre Olis a partir da presa do Rei dos Dragões Negros. Ela ocupa a 31ª posição entre 36 espadas mais poderosas da Esfera de Deus. Esta arma é dotada de um poder incrível, bem como uma maldição poderosa. De vez em quando, esta espada causa rejeição no dono e se ele não consegue suprimi-la, ele próprio se torna vítima da maldição do Rei dos Dragões Negros, que reduz permanentemente pela metade as características existentes. O efeito da rejeição já começou a aparecer. Quando Feng perguntou como se livrar da maldição, o ferreiro disse que ninguém pode dissipá-la, mas ela pode ser enfraquecida. Porém, para isso é preciso encontrar pedras da sorte, só elas podem resistir à maldição. Mas o problema é que essas pedras são incrivelmente raras e depende apenas do destino se conseguirão encontrá-las.
O personagem principal voltou-se para Blackie, dizendo-lhe para dar a pedra da sorte ao mestre, mas o menino não conseguia se lembrar de que havia encontrado uma. Então Ryu se lembrou de como enfiou um cristal estrela em sua bolsa. Ao ouvir um nome diferente, o ferreiro duvidou que o cara tivesse entendido mal de que tipo de pedra ele estava falando, mas ao vê-la perguntou surpreso se a pedra da sorte também se chamava cristal estrela. O mestre mais uma vez se convenceu de que esse cara é especial. Como ele sabe de tudo isso? Só que ninguém suspeitava que Feng já havia jogado este jogo e conhecia muitas sutilezas. Em uma vida passada, depois que o Orbe de Deus foi lançado, essas pedras incrivelmente raras, mas inúteis, foram renomeadas como Pedras da Sorte. A demanda por elas disparou imediatamente, e eles próprios tornaram-se moeda forte. O ferreiro, dizendo que era uma honra para ele trabalhar com armas mágicas, começou a trabalhar. Gradualmente, o forjamento foi concluído. O trabalho está feito, a maldição foi suprimida e agora a lâmina do abismo tem novamente todas as qualidades que tinha originalmente. Depois de agradecer novamente ao mestre, os jovens seguiram em frente. Chegou uma mensagem de Lonely Snow. Esse é o cara que Ryu conheceu perto da prefeitura e contou sobre o local onde os monstros eram caçados. O interlocutor escreveu que ele e 3 de seus amigos haviam recebido nível 2 e estavam indo para a Floresta da Morte. Feng gostaria de ir com eles. Ryu respondeu que tinha um feiticeiro com ele. Eles poderiam formar um esquadrão de 6 pessoas. Além disso, um testador beta conhecido disse que tem muito a dizer sobre a Floresta da Morte. Satisfeito por terem com eles uma pessoa que conhecesse os segredos do testador beta, o cara disse alegremente que eles estavam à sua disposição. Porém, Feng pediu para ter escolha prioritária em todas as coisas para o espadachim e o feiticeiro. Após uma breve pausa, Lonely Snow concordou, dizendo que estariam esperando por eles na entrada. Ryu disse a Blackie que eles foram convidados para a masmorra, então eles precisavam se apressar. Eles estavam indo para a Floresta da Morte, mas seu parceiro realmente não queria se juntar a ninguém. Ele tinha certeza que os dois poderiam lidar com tudo. Porém, Feng disse que a Floresta da Morte é uma masmorra de equipe e para simplesmente entrar nela é necessário um número mínimo de participantes. Além disso, a presença de uma equipe aumenta suas chances de sucesso. Os amigos chegaram ao local indicado, onde já estava lotado. Eles foram chamados por Lonely Snow, que mais uma vez agradeceu ao jogador pelo local onde ele poderia facilmente subir de nível para o nível 2. Os demais membros da equipe, ao ouvirem a saudação do parceiro, viraram-se e perguntaram se aquele era o especialista de quem haviam falado. A Skinner ficou bastante surpresa ao ver que o jogador tinha apenas um nível. Derek também ficou indignado com a longa espera por algum especialista de nível 1. A Skinner não parava, dizendo que uma equipe de jogadores de nível 2 os ajudaria a passar pela masmorra, e eles ainda se atrevem a pedir todo o equipamento para um espadachim e um feiticeiro, estão mesmo sendo tratados como estúpidos. Não tendo recebido nenhuma reação de Ryu, o grandalhão se aproximou e pediu sarcasticamente ao Sr. Expert que lhes contasse porque ele ainda tinha o nível 1, embora o servidor já tivesse sido lançado há muito tempo. Edon juntou-se aos seus companheiros, que começaram a insultar o personagem principal e dizer que ele deveria deitar no chão e olhar para o seu reflexo, e não comandar jogadores de nível superior. Feng, sem dizer nada, abriu um menu no qual clicou em confirmação de que estava saindo do grupo e disse a Blackie para fazer o mesmo, o que deixou seus companheiros fracassados muito felizes. Lonely Snow ficou confuso. Percebendo isso, Derek disse que poderia sair do grupo, ninguém iria impedi-lo. O Deus da Espada ligou para Blackie, dizendo que não adiantava perder tempo com eles. Lonely Snow pediu desculpas a Skinner e foi atrás de Feng e seu amigo. Depois, ouviu falar de credulidade excessiva, pois esse especialista é um fraudador comum e mais cedo ou mais tarde se arrependerá de sua escolha. No entanto, ele tinha clara intenção de continuar sua jornada junto com o espadachim e o feiticeiro, sobre a qual contou ao personagem principal, pedindo para vê-los. Blackie deu um tapinha no ombro do novo membro da equipe de maneira amigável, dizendo que ele tinha bons instintos e que definitivamente não teria que se arrepender de sua decisão de seguir o irmão FN. O Deus da Espada ordenou que Long se preparasse, conseguisse todo o equipamento necessário e ativasse todas as habilidades necessárias. E agora Blackie já estava de uniforme, despertando a admiração de seu novo companheiro. Para entrar na Floresta da Morte, os jogadores continuaram procurando quem quisesse ir com eles. Disseram que tinham um especialista e precisavam de mais 3 pessoas. Com suas palavras os caras machucaram muito a Skinner, que considerava Ryu um arrogante impostor, e não um especialista. E Derek interrompeu seus pensamentos insatisfeitos, apontando para o equipamento do bruxo.
que continuou a convidar os desaparecidos para a equipe. Aparentemente, o bruxo já tinha nível 3 quando se juntou ao time deles. O chefe da Skinner gritou para seus subordinados que esses idiotas não tinham percebido esse fato antes. Edwin, querendo acalmar a situação, disse que por mais forte que esse cara seja, seu líder ainda está apenas no nível 1. Derek teve uma ideia que parecia brilhante para eles. A essência era subornar Blackie com a promessa de todas as coisas do mágico que cairiam nesta masmorra se ele concordasse em se juntar ao time deles. Sem hesitar um segundo, a Skinner escreveu uma mensagem. A julgar pelo fato de Long ter entrado rapidamente no chat, os caras decidiram que ele já era deles. Mas uma recusa rude os aguardava. Apenas um deles não conseguia esconder a alegria da recusa, porque então todas essas coisas seriam dele. O líder da equipe fracassada se aproximou de Blackie, chamando-o de idiota por não ser capaz de apreciar o gesto de boa vontade, mas ele apenas fez um gesto com a mão silenciosamente. A tentativa de recrutar os desaparecidos ainda não avançou, eles precisam de mais tanques e curandeiros. Uma pessoa apareceu, mas quando viu o nível de Feng, disse que um bando de novatos queria entrar na Floresta da Morte e ser fumegante. A neve solitária perdeu a esperança de reunir uma equipe. Feng aconselhou não se preocupar e não ter pressa, mas o cara já estava interessado em outra pergunta: para onde foram todos? Os jogadores que estavam aglomerados aqui há alguns segundos corriam em uma direção. E seus pensamentos agora não eram nada sobre o jogo. Blackie, olhando na direção para onde a multidão corria rapidamente, não conseguia acreditar que não estava dormindo. As garotas guerreiras ficaram na frente deles. Os caras perderam a cabeça, alguns queriam ser adicionados como amigos, outros queriam chamar a atenção de pelo menos um deles, outros sonhavam em jogar com eles no mesmo time. Apesar de serem 3 beldades, a maioria dos rapazes ansiava pela atenção de apenas uma. Morenas chamadas Bridie. Para os amigos, isso não era uma surpresa. Onde quer que seu amigo de cabelos escuros aparecesse, as pessoas do sexo oposto perdiam a cabeça. Ao vê-la, o personagem principal ficou interessado em saber por que ela também estava aqui. As meninas receberam muitas ofertas para ingressar em vários times, mas em todas elas viam apenas idiotas preocupados que não sabiam jogar. A atenção de Bridie foi atraída por Rui Feng, que, ao contrário dos demais, era calmo e não tentava atrapalhar o belo sexo. Eu me pergunto o que o Deus Espada sabe sobre esta linda senhora, se eles estavam de alguma forma conectados em sua encarnação anterior. Aprenderemos sobre isso na próxima parte.